Olá, turminha do nono ano, vocês estão bem? Então estamos de volta aí, retornando aí a nossa caminhada, a nossa jornada aí, dando continuidade às nossas aulas. Está aí, vocês estão vendo aí a aula número 4, que a gente vai dar início, a aula de álgebra. E aí a gente vai começar com um conhecimento prévio, como é de costume, quando tem um assunto novo, a gente está mencionando alguma coisa conhecida para que a gente dê a introdução a esse novo conceito, a esse novo trabalho que nós estamos iniciando, ok? Então eu coloquei aí como proposta para vocês, vocês estão lendo aí, então está escrito aqui uma sentença, está escrito assim: que número adicionado a 5 resulta em 9. Bom, isso é uma questão muito fácil, nós trabalhamos isso aí, até mesmo iniciamos no 6º ano, 7º ano, como introdução às equações, né? Isso daqui é uma equação sentenciada. Então, aqui no momento, cabe uma discussão de alguns aspectos sobre equação, equações do 1º grau, do 2º grau, que é o que nós vamos estar comentando. E eu gostaria que vocês pensassem nessa resposta, obviamente é uma resposta mental que você pode dar, mas a gente vai trabalhar equacionando essa situação, ok? E a gente vai estar dialogando a respeito dessa sentença aí e da segunda que segue, tá bom? Então vamos lá, que número adicionado a 5 resulta em 9? Bom, nesse tempo que eu estava comentando, você já deve ter feito cálculo mental, muitos já falaram, professor, um número que é adicionado a 5 resulta em 9, vai dar o 4, porque 4 mais 5 dá 9. Muito bem, você fez a conta mental. E a gente vai trabalhar muito com essa ideia, a ideia da dedução, tá ok? Então tá aí como primeiro aspecto a gente falar sobre isso, tá certo? Então aí a gente já vai estar dando o nosso início nessa sentença. Nós vamos ter que muitas vezes estar equacionando as sentenças, os problemas. Então nós vamos montar uma equação que vocês também já sabem que equação é essa. Seria um número então, e esse número não está identificado em qual conjunto numérico ele se refere, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais. É um número qualquer, então a gente vai chamar de x, tendo como o seu conjunto de solução o conjunto mais amplo que nós trabalhamos, que é o conjunto dos números reais, ok? Um número adicionado, então adicionado a quem? A 5, ao valor numérico 5, resulta igual a 9. Bom, está aqui a nossa equação, nós modelamos, isso é chamado de modelo. Nós extraímos um modelo matemático através dessa sentença, ok? E aqui, por dedução, obviamente, a gente sabe que é 4, porque 4 mais 5 resulta em 9, e nós temos 9 igual a 9, e isso é uma verdade. E aí você resolveu isso dedutivamente. Se a gente resolvesse operacionalmente, então, nós tínhamos a tal das operações inversas, né? Então é aquela história que se eu estou adicionando, eu vou estar subtraindo, então x igual, tá certo? O 9 que já está desse lado, o mais 5, então eu tiro o menos 5 aqui, tiro o menos 5 do outro lado, como equilíbrio, vocês sabem disso desde o 7º ano, 9 menos 5 igual a 4. A pergunta que se faz agora é o seguinte: primeiro, como é chamado esse 4? Então, quem respondeu raiz da equação acertou. Muito bem, é a raiz da equação. Segunda pergunta, a solução tem somente o 4? Ou seja, existe um outro número que adicionado a 5 resulta em 9? Resposta, não. A solução é única. Então, nós temos como conjunto solução, isso daqui é um S de solução, tá bom? Esse S bonitão aqui. E aí a gente abre uma chavezinha e põe a resposta 4 também. Nada disso é novidade para vocês aí do nono ano, que nós trabalhamos toda essa linguagem algébrica, linguagem matemática, inclusive com esses nomes. O que cabe aqui dizer nesse momento é que essa equação é uma equação dita equação do 1º grau. Por que ela chama do 1º grau?
Porque a nossa incógnita aqui está elevada ao expoente 1. Bom, e o que isso tem a ver? Bom, essa relação aí, né, mais adiante vocês vão estudar no ensino médio, relações de Girard e tudo, vocês vão ver que o grau de uma equação tem relação com o número de soluções, né? Gauss disse isso e provou isso. Então aqui vocês vão ver que como o grau da equação é 1, nós temos como única solução o valor 4. Ok? Resolvido isso, a proposta seguinte é essa outra sentença de número 2, como vocês podem ver aí. Que número elevado ao quadrado resulta em 9? Que número elevado ao quadrado resulta em 9? Eu quero que vocês deem uma pensada. Alguns já devem estar falando aí, já sei qual que é, professor. A gente tem a ideia de equacionar essa situação e nós vamos fazer isso, ok? Então, que número elevado ao quadrado resulta em 9? Muito bem, vamos pensar em equacionar. Então, um número elevado ao quadrado, elevado a 2, né? Ao quadrado é 2. Então, um número também, no conjunto mais amplo dos reais, um número elevado ao quadrado resulta em 9. Nós temos aí esse tipo de equação modelo que foi extraída, né? Que foi traduzido dessa sentença. Então, x² igual a 9. Muito bem. Pela dedução, como a gente está colocando desse lado esquerdo aqui a dedução, nós temos a seguinte condição. 3 elevado a 2 resulta em 9 e é verdade. Ok? Vocês vão dizer, pronto. Já posso pôr o conjunto de solução 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9, e é verdade que 9 é igual a 9. Nesse caso, dessa equação específica, objeto do nosso estudo agora, a partir desse momento, essa equação é dita equação do segundo grau, porque a incógnita está elevado ao expoente 2. E se o grau de uma equação tem relação ao número de soluções que ela apresenta, ou seja, a quantidade de raízes que é a solução de uma equação, nós temos aí, nesse caso, duas soluções. Então, cabe a vocês agora tentarem descobrir quem é a outra solução, além do 3 que já está aí posto. Muito bem, então aqui a gente tem como solução, quem já pensou aí no número menos 3 elevado a 2, acertou. Por quê? Porque menos 3 ao quadrado, toda a base negativa elevada a expoente par fica positivo. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 9 igual a 9. Verdade. Então aqui nós temos como solução, ok? Dessa equação quadrática ou equação de segundo grau, os números que você colocou no lugar do x, ou seja, a raiz da solução, é o 3 e também o menos 3. Uma maneira operacional de se resolver isso daqui, passando para cá, para esse lado, a gente vai ver que é o x² igual a 9, e nós temos aqui a condição de resolvermos isso operacionalmente. Então, operação inversa. Qual é a operação inversa do elevado a 2? Então, operação inversa do elevado a 2 é a raiz quadrada. Então, você aplica a raiz quadrada de um lado, do outro. Vamos fazer isso bonitinho, com uma outra caneta, para a gente perceber isso, né? Você aplica a raiz quadrada desse lado, o que você faz de um lado, faz do outro para equilibrar. Como você sabe que o conceito índice expoente está previsto aqui, você fez isso, então o x saiu do radical. E do outro lado, nós ficamos com raiz quadrada de 9. X igual a 3. Aí tem um detalhe muito importante que eu quero discutir com vocês. Como nós tínhamos a solução 3 e menos 3 aqui, então aqui há necessidade agora, na hora da gente fazer essa passagem da operação inversa, colocarmos aqui, ó, na frente do radical, um valor positivo e um valor negativo, que de fato tanto 3 positivo vai ser solução dessa raiz, como 3 negativo é solução dessa raiz, não, dessa equação, ok? São raízes, então. E, portanto, 3 e menos 3 são as raízes da equação dada.
Ok, turma? Então essa é a nossa introdução, o nosso trabalho a partir desse momento. Então aí como conhecimento prévio aí a apresentação para vocês. Vamos passar adiante então para a nossa próxima etapa aqui. Eu tenho aqui para vocês, né? Vou arrumar aqui, organizar para a gente começar a mostrar aqui a nossa aula 4 agora, iniciando aqui com vocês. Está aqui, ó, aula 4, álgebra, equações do segundo grau. Então esse é o nosso estudo. E aí nós vamos ter dois tipos de equações, as chamadas incompletas e completas. Bom, as incompletas têm esse tipo de característica aqui. Característica é a cara dela, por isso que chama característica, é a cara, ou seja, como ela se apresenta. Ela se apresenta genericamente como um ax² igual a zero, um ax² mais c igual a zero e um ax² mais bx igual a zero. Esses três tipos são tipos de equações de segundo grau do tipo incompleta, porque a completa vai ter o coeficiente a, o b e o c na mesma equação. Pode ver, aqui só tem o a, aqui tem o a e c e aqui tem o a e b. Mas todas elas têm o a. Por que será que todas elas têm o a? Porque aqui tem uma condição em que esses coeficientes a, b e c se apresentam. Primeiro, a e b e c são números, são constantes, que essa daqui está multiplicando por x², é chamado de coeficiente líder. Depois, em seguida, o coeficiente que multiplica o termo x, né? E, por último, uma constante, ok? Todos esses coeficientes pertencem aos reais, são números reais, tá? E tem uma condição primordial, o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, zero que multiplica x², desaparece esse termo do trinômio. Isso daqui é um trinômio em álgebra, ok? Então, desaparece esse monômio, ficando apenas esse binômio, e se a gente tampar aqui, o que caracteriza esse binômio? Uma equação do primeiro grau, porque a incógnita x aqui está elevado a grau 1. Ok, turma? Então é importante que toda equação do segundo grau tenha o termo líder x². Caso contrário, não seria chamado de equação quadrática ou equação de segundo grau. Muito bem, passamos então para análise e estudo aprofundado desses casos aí, ou tipos, como que a gente pode chamar. O primeiro tipo colocado aqui é o ax² igual a zero, é esse daqui que a gente vai ver. E eu estou dando alguns exemplos aqui para vocês verem. Olha aqui os exemplos que eu dei. 2x² igual a zero, menos 1/5 x² igual a zero e raiz quadrada de 2x² igual a zero. Eu dei 3 exemplos variados e aqui eu fiz a construção da solução deste primeiro tipo. Bom, aqui nós temos um monômio líder que caracteriza a equação de segundo grau. Muito bem, se a gente pensar isso como uma equação, a pergunta é: que número elevado ao quadrado multiplicado por 2 resulta em zero? Existe a solução única zero. Aí alguém já vai falar: professor, mas peraí, se a equação é de segundo grau, você disse que ela tem duas soluções. Calma, que isso é um caso particular, a gente vai chegar lá e vocês vão entender. Então, 0 ao quadrado é 0 vezes 2, 0. Nós temos a identidade 0 igual a 0, verdade, então temos a solução. Algebricamente, vamos ver se a gente sabe resolver isso algebricamente. Bom, o 2 que está multiplicando, ele passa por o outro lado dividindo. 0 sobre 2 é possível esse cálculo e dá 0, né? Eu não tenho nada para dividir por 2, dá nada. Eu tenho essa expressão inicial x² igual a 0, portanto, extraindo a raiz quadrada dos dois lados, ou a operação inversa do elevado a 2 é raiz quadrada, e aí nós temos o detalhe mais ou menos. O que acontece é o seguinte: o zero, ele não é adotante de sinal, ele não possui sinal, o zero é neutro, o zero ele é a origem da reta numérica real, então ele não é nem positivo e nem negativo, zero é zero. Então nós teríamos uma solução única zero, ou mais ou menos zero. Esse é o único caso particular em que a equação quadrática tem apenas a solução única, que é o zero. Então essa conclusão aqui, a gente chega que todos esses casos
tanto faz, eu peguei o outro aqui para vocês verem, menos 1/5, x² igual a 0. Então, que número elevado a 2 multiplicado por menos 1 e dividido por 5 dá 0? Esse número só pode ser o 0. Então, 0 ao quadrado é 0. 0 negativo continua sendo 0. 0 dividido por 5 dá 0. Então, 0 é igual a 0. E a solução por dedução seria apenas o 0, ok? Então, aqui nós temos um modelo aqui, né, que eu estou apresentando para vocês como uma resolução operacional, que a gente chama, né, ou por operações inversas. Então, o 5 que estava aqui, né, ele estava dividindo, passou para o outro lado, multiplicando, diferente desse. Isolando o x² aqui, né, que a gente tem que isolar o x na equação, o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, isolando o x aqui, o 5 que está dividindo passa multiplicando. Vocês já sabem disso. 0 vezes 5 é 0, tá? Mas aqui eu fiz uma jogadinha para vocês entenderem. Bom, aqui vai ficar a gosto de vocês. Por exemplo, o que eu procuro é a incógnita do valor de x e não de menos x. Então aqui, ou você multiplica por menos 1 toda a equação, então aqui eu vou colocar a observação. Foi multiplicado tudo por menos 1. Quando eu multipliquei por menos 1 aqui, né, eu multipliquei aqui, menos com menos deu mais, e aqui quando eu multipliquei, o sinal veio para cá e eu coloquei no 5, menos 5. Então quando eu fiz isso aqui, ficou 0, ok? x² igual a 0. Muito bem, e aí eu tenho a mesma situação anterior. Então aqui nós temos uma boa conclusão. Qual é a conclusão? A solução será sempre o 0. Então, equações deste tipo, que é o tipo do monômio, nós teremos como solução única o 0 sempre. E olha que para a gente usar essa palavra em matemática, a gente tem que saber o que estamos falando, tá? Porque sempre é uma palavra muito forte para ser usado em conceitos matemáticos, tá bom? Bom, vamos lá. Agora a gente tem aqui, o segundo tipo, que é esse daqui, olha, ax² mais c igual a 0, ou seja, continua sendo incompleta com 2 coeficientes apenas. O líder, como sempre, que é o termo em x², mais uma constante numérica qualquer, tá? Lembrando que tanto esse valor quanto esse valor pertence aos reais. E aqui nós temos a apresentação generalizada como a apresentação característica do tipo da equação, que é igualado sempre a 0, ou equação identidade, como é chamada, ok? Alguns exemplos que eu coloquei aqui, eu coloquei x² menos 4 igual a 0, isso é um exemplo, caracterizando aqui. Quem é que está caracterizando o coeficiente A aqui? Vamos colocar aqui, é um 1zinho que está aqui multiplicando, né? Um elemento neutro da multiplicação. Então ele está fazendo o papel de A aqui na equação. Estão vendo aí? E o menos 4, então, está fazendo o papel de C, ou melhor dizendo, quem está fazendo o papel de C é o menos 4. E aqui essa outra aqui, quem é o A? O A é menos 1, é aquele coeficiente, então, numérico que está multiplicando a incógnita x, no caso x², que é o coeficiente líder. Menos 1 está fazendo o papel de A. Quem está fazendo o papel de C, no caso aqui, é o valor positivo mais 81, igual a 0. Professor, e essa daqui? Parece que está meio diferentona. Sim, está diferente. Eu queria que vocês pensassem aí quem é o A e quem é o C, tá bom? Vou dar um minutinho é muita coisa, né? Se vocês já têm a resposta, acertou que o A é 1/4, tá aqui, 1/4 é o coeficiente A, ok? E o coeficiente C, quem falou 25, errou. O coeficiente C é o menos 25, porque na verdade esse 25, ele estava desse lado de cá da igualdade, então pela operação inversa ele tinha o sinal negativo menos 25. E aqui ficou ninguém, 0. Então, portanto, apresentado nesta caracterização, onde você identifica quem é A e quem é C. Então, o C aqui é menos 25, ok? Vamos ver aqui, aqui eu tenho aqui, vocês estão vendo aí, o 2 como coeficiente A e o menos 8 como coeficiente C. Aqui eu tenho quem é o A, cuidado, aqui é uma pegadinha, tá? Eu só troquei de posição porque aí são parcelas e a ordem das parcelas não vai alterar o resultado final. Então nós temos aqui o A é o menos 1, é quem carrega o x².
e o C é o 5. E aqui eu tenho o A 1 e o C mais 9. Então deem uma observada aí nesses exemplos agora. Eu vou dar uma pausada no vídeo para a gente passar para a condição seguinte. Muito bem, turminha, vamos dar continuidade aqui. Então eu peguei um daqueles exemplos, peguei esse x² menos 4 igual a 0, e como vocês podem observar aí, ele já está totalmente executado aqui em vermelho, mas vamos discutir algumas coisas. Muito bem, olha só, eu fiz um modelo dedutivo. Por quê? Porque aqui a gente vai pensar da seguinte maneira, vamos resolver essa equação. A equação foi montada, ela é formulada a fim de que a gente encontre a solução. Então quais são as soluções dessa equação de segundo grau? Agora a gente vai falar no plural, porque sempre teremos duas soluções numa equação de segundo grau. Quais são as soluções dessa equação de segundo grau? Vamos analisar isso do ponto de vista dedutivo primeiramente, ou seja, aqui está dizendo um número que é elevado a 2, ou seja, ele vezes ele, menos 4 resulta em 0. Vamos fazer aquelas brincadeiras que a gente fazia em sala de aula, né? Quem que tira 4 dá 0? Bom, esse número é o 4. Então agora você tampa desse lado aqui e pensa, se x² é 4, quanto vale cada x? Cada x vale 2, por isso que eu já coloquei ele aqui bonitão. Então 2 elevado a 2 dá 4, 4 menos 4, 0, e aí nós temos a verdade aqui. E como nós sabemos que nós temos duas soluções, por ser uma equação quadrática, ao testarmos um menos 2 também vai funcionar. Então pensa só, menos 2 elevado a 2 dá mais 4, menos 4 dá 0. E aí novamente nós temos a identidade, e como solução dessa equação de segundo grau é 2 e menos 2. Nós temos essa condição aqui. Então aqui, olha, eu passei para esse lado aqui, mostrando para vocês o seguinte, eu tenho aqui a equação já no modelo operacional, ou seja, aquela ideia de trabalharmos com operação inversa. Então acompanhe comigo o que foi feito aqui. 1 menos 4 está desse lado, passa por outro lado, porque nós temos que isolar a incógnita, não importa quem ela seja, o processo de resolução é por isolamento da incógnita, deixar a incógnita sozinha, purinha, x igual a quem? Então aqui, passamos para cá, ficou 4, operação inversa, então qual é a operação inversa de elevado a 2? É raiz quadrada. Agora lembrando que tem o mais ou menos, tem que pôr, professor? Sim, tem que pôr. Mais ou menos, para você não se esquecer. Inclusive na fórmula de Bhaskara, quando vocês estiverem estudando mais adiante, vocês vão ver que a apresentação é mais ou menos na frente da raiz, ok? Mas mais adiante a gente vai falar. Então aqui nós temos a raiz quadrada de 4 é 2, então a solução é tanto o 2 positivo quanto o 2 negativo. Então 2 e menos 2 são chamadas as raízes da equação. E aqui a gente pôs o conjunto solução 2 e menos 2. Professor, tem ordem para colocar? Primeiro o negativo, depois... Não, tanto faz. Desde que você tenha colocado as duas condições aqui, ok? E aqui eu coloquei só para lembrá-los, então, que quem está fazendo o papel de A aqui é o 1 e quem está fazendo o papel de C é o menos 4. Bom, dentro daquela proposta que a gente vem apresentando, eu gostaria que vocês agora olhassem para essa equação aqui, menos x² mais 81 igual a 0, pausassem o vídeo de vocês e tentassem agora resolver essa equação, ok, turminha? Façam isso agora e tentem resolver. Professor, dos dois jeitos? Sim, vamos fazer dos dois jeitos, ok? Pausem o vídeo agora e façam essa equação. Muito bem, vamos corrigir então, vamos lá. A primeira ideia é que você vai pensar no seguinte, você vai tampar aqui, ó. Então, quem negativo tira 81, ou melhor dizendo, né? 81 positivo somado a que valor negativo dá 0? Esse valor é o próprio 81. Então, x² aqui tem que ser 81. Se x² tem que ser 81, a solução só pode ser que número? 9. Então, apresente a equação agora com essa solução, ó. 9, tá certo? Ao quadrado mais 81.
Vamos ir resolvendo? Vamos lá, esse menos está fora do parênteses, não tem nada a ver. Eu coloquei o 9 positivo aqui sem sinal. Então vai ficar 9 ao quadrado, 81. E o negativo que estava fora continua aqui. Mais 81, então aqui a gente tem o famoso zero igual a zero. E é verdade, e uma das soluções é 9, ok? E a gente vai ver que a solução menos 9, agora o menos vai dentro do parênteses. Eu fiz questão de fazer dessa maneira para vocês observarem isso. Então esse menos continua aqui desde o início, ele não tem nada a ver com a história. E agora eu vou resolver esse número dentro do parênteses. Então menos 9 elevado ao quadrado fica mais 81. Mais 81. Agora vocês se lembram isso desde o 7º ano. O oposto de mais 81, menos 81. Mais 81. Então nós temos aqui o zero igual a zero, verdade. Muito bem. Passamos então para uma resolução operacional. Aqui, pessoal, olha só, eu vou ser bem claro com vocês. Eu tenho x² negativo. Para que vocês, muita gente vai chegar e vai fazer isso aqui. Eu já vou escrever, ó, menos x², passa o 81 para lá, então vai ficar igual a menos 81. E aqui pode dar um monte de problema. Até porque muitos de vocês vão pegar aqui e mandar a raiz quadrada no número negativo. A pergunta é, tem solução uma raiz quadrada de um radicando negativo? Resposta, raiz quadrada não, né? Raiz de índice ímpar tem, mas de índice par não. Como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, não teria solução. É porque, de fato, vocês têm que saber que esse número aqui é o menos 1. Então, situação 1, ou você multiplica todo mundo por menos 1 e corrige esse cara aqui, olhando para esse cara, ou lembra que o coeficiente é menos 1, ele começa indo para lá como menos 1 que ele é. Então, ele passou dividindo, ele está multiplicando. E aí você tem x² igual a menos com menos mais 81 e está corrigido o problema. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 81, x igual a mais ou menos 9, ok? Então, aqui a gente tem a solução 9 ou menos 9, primeiro o negativo, depois o positivo, ou tanto faz, não vai ter nenhum prejuízo aí, ok? Então, menos 9 e 9 é a solução disso daqui. Uma coisa que vocês poderiam ter feito era ter trocado de lugar aqui, olha. Então, você pode pegar esse menos x² e passar ele, então, para o outro lado. Quando você faz isso, o menos x² vai ficar positivo. E aí você resolve a equação de uma maneira, de um olhar contrário ao habitual, mas não vai ter nenhum prejuízo aí, ok? Vamos ver esse outro modelinho aqui, vamos afastar aqui um pouquinho para vocês olharem aí. Mais uma vez eu quero dar uma pausa aí para vocês fazerem essa equação aqui, tá bom? Façam essa equação agora, pausem o vídeo e a gente retoma já com a solução. Muito bem, turma. Eu vou fazer agora a solução desse daqui. Eu acho que eu vou usar a caneta preta porque eu estou achando que a minha caneta vermelha não está lá aquelas coisas, né? Então vou usar minha canetinha preta aqui. Muito bem. Aqui vamos tentar pensar num modo dedutivo, tá certo? Um modo dedutivo seria o seguinte. Você vai pensar que você tem que ter uma igualdade 25 igual a 25. Porque se de um lado é 25, do outro lado só pode ser 25 para você ter a igualdade. Notem que você não precisa pegar e passar o 25 para o outro lado e igualar a zero. Aí você já está num passo adiante da solução. Você não vai voltar para trás, ou seja, não vai caminhar nesse sentido contrário. Você já está na frente, você está um passo à frente da solução, que era o 25 que estava aqui negativo, já foi para o outro lado, como uma situação operacional para você. Então vamos olhar aqui do ponto de vista então dedutivo, vamos pensar assim. Que número dividido por 4 daria 25? Seria o 100, correto? 100 em 4 partes iguais dá 25 cada uma. Então esse x² aqui, ó, vamos tapar aqui, o x² vale 100. Bom, que número elevado ao quadrado é 100? É 10. Então, x vezes x, né? Lembrando que x² é x vezes x, que número vezes ele mesmo dá 100 é o 10. Então nós temos 10 ao quadrado
dividido por 4 igual a 25 e, portanto, nós temos 100 sobre 4 igual a 25 e daqui mesmo a gente conclui que isso é uma verdade. E se a gente testar também, um menos 10 ao quadrado sobre 4 também vai dar 25, ok? Porque aqui também vai dar 100 sobre 4, que é igual a 25. Muito bem. Vamos fazer no modelo operacional. Então, vamos lá. Vamos isolar o x quadrado. Então, x quadrado sobre 4 igual a 25. Isolando o 4 que está dividindo, vamos lá, passa multiplicando. Então, nós temos x quadrado igual a 25 vezes 4. X quadrado igual a esse produto que dá 100. Ah lá, ó. Desde o início nós sabíamos que x quadrado só poderia ser 100. Raiz quadrada, então vocês já fizeram uma ou duas vezes. Raiz quadrada, então, de 100, correto? Então, tirando o quadrado aqui, não pode... Professor, e se eu deixar o quadrado aqui com a raiz? Está errado, porque a operação inversa do elevado a 2 é a raiz quadrada. Portanto, x igual a mais ou menos 10 como solução. Muito bem, e aí você põe aqui no conjunto de solução, esse é o meu S bacana, não é um 5 não, tá? Abre chave, valor negativo, valor positivo e concluímos. Vamos passar para esse daqui, ainda não é o último, tá certo? Dê uma olhada nessa equação e resolvam também, pode ser de modo dedutivo, ok? Pausem o vídeo e podem fazer. Muito bem, vamos lá, turma. Preste atenção nessa situação. 5 menos quem que daria 0? Só pode ser o 5. Agora, que número elevado a 2 dá 5? Bom, um número que elevado a 2 dá 5. Espera aí, professor, esse número é quebrado. Sim, e ele é muito quebrado. Aliás, ele é um decimal infinito e não periódico, o que caracteriza um número irracional. Então, quem deduziu que o número que está elevado ao quadrado aqui é a raiz quadrada de 5, acertou. Então, vamos colocar aqui raiz quadrada de 5 elevado a 2 igual a 0. Vamos ver se isso é verdade. 5 menos, corta, né? Vai ficar 5. 5 menos 5, 0. 0 igual a 0. E também funciona para o menos raiz quadrada de 5. Ok? Ao quadrado. Então, aqui a gente tem